Parte 1. Se você abrir este livro, nunca mais será o mesmo. Eu nunca quis me envolver com o oculto. Essas histórias de rituais e maldições sempre me pareceram algo distante, um mundo que eu preferia manter bem longe do meu. Mas como dizem, certas coisas escolhem você, quer você queira ou não. Foi exatamente assim que começou o pior capítulo da minha vida, e quase o último. Tudo começou de forma inocente, como quase todas as tragédias começam. Fazia tempo que eu não via o Joaquim, um velho conhecido de infância. Ele reapareceu numa noite chuvosa, batendo à minha porta, carregando consigo um estranho embrulho. Ele estava diferente, mais magro, com o olhar cansado, a pele pálida como quem carrega um fardo invisível. Não sei porquê, mas a inquietação tomou conta de mim assim que abri a porta. "Preciso deixar isso com você", ele disse, sem rodeios, entregando-me o pacote. "É importante, só não leia. Pelo amor de Deus, não leia." Confuso, hesitei. Mas o tom aflito e os olhos arregalados dele me fizeram aceitar. Joaquim desapareceu tão rápido quanto surgiu e de repente lá estava eu sozinho com aquele embrulho no colo. Desfazer os nós do pano que o envolvia foi como abrir a primeira página de um pesadelo. Lá dentro estava um livro de capa preta, pesado, com um cheiro antigo, como algo que tinha sido enterrado e desenterrado inúmeras vezes. Gravado na capa, em letras já desgastadas pelo tempo, estava seu nome inconfundível: São Cipriano. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia das histórias. O livro de São Cipriano, o encantador de demônios, era dito ser mais perigoso do que qualquer homem poderia compreender. Mas ali estava ele, sem nenhuma explicação. Passei dias resistindo à curiosidade, mas noite após noite o livro parecia me chamar. Era quase como se ele tivesse vida própria, pulsando na prateleira como um coração que não parava de bater. Eu ignorava, ou ao menos tentava. Até o dia em que as coisas começaram a acontecer. Primeiro, as luzes da casa começaram a piscar sem motivo. O rádio ligava sozinho, sempre estático, uma cacofonia repetitiva que me fazia sentir observado. Não demorou muito para que as sombras no canto do meu quarto parecessem não me deixar dormir, se movendo de maneiras que eu sabia serem irreais. Mas foi em uma noite, durante um apagão, que finalmente quebrei. Pressionado pela atmosfera cada vez mais sufocante, cedi ao que o livro parecia exigir de mim. Abri sua capa. As páginas estavam repletas de símbolos, desenhos e passagens que pareciam gritar maldição. Algumas partes, escritas em latim ou línguas desconhecidas, soavam como súplicas ou invocações. Mas foi quando eu encontrei uma página marcada, já amarelada, como se inúmeras mãos tivessem passado por ela antes, que tudo mudou. As instruções eram claras. Para dominar aquilo que espreita na escuridão, invoque seus olhos e veja. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Eu sussurrei o que estava escrito, sem entender o impacto das palavras. Foi como se o ar ao meu redor evaporasse. A pressão no peito cresceu. As paredes da casa começaram a ranger e o silêncio profundo foi se quebrando em ruídos que vinham de todos os lados. Quando a vela que eu havia acendido apagou por si só, eu fiquei mergulhado em escuridão total. Foi então que senti a presença. Era como se houvesse algo ali, respirando junto a mim. O ar estava denso, sufocante, e minha mente gritava para correr, mas meu corpo estava paralisado. Ouvi um sussurro rouco e baixo vindo do vazio. Meu nome, ele chamou meu nome. O chão sob meus pés pareceu se desfazer, e uma mão fria, impossível, tocou meu ombro. Girei, mas não havia ninguém. Apenas a escuridão pulsante que parecia ganhar forma. De repente, gritos ecoaram pela casa, vozes que não eram humanas, cada uma reclamando algo que eu não podia compreender. As páginas do livro se abriram sozinhas, como se o vento estivesse vivo na sala. E um brilho vermelho emanou de seus escritos. Eu sabia que tinha ido longe demais. Então, em puro desespero, gritei, rasguei a página marcada e fechei o livro com força.
O mundo pareceu congelar por um segundo e então, num estouro ensurdecedor, tudo cessou. Acordei horas depois, sozinho, com o livro fechado ao meu lado. Eu estava ileso, mas algo dentro de mim havia mudado. Desde aquela noite, sinto que algo ainda me observa. O livro desapareceu da prateleira dias depois, como se nunca tivesse estado lá. Mas as sombras nunca mais pararam de se mover. Eu destruí a página, mas não o vínculo. Foi isso que descobri quando, semanas depois, acordei no meio da noite com uma sensação sufocante. Algo havia voltado. Não era tão óbvio quanto antes. Não havia gritos, nem mãos frias. Mas era pior. Era sutil. Um sussurro baixo, constante. Algo que eu não conseguia distinguir, mas que nunca cessava. Eu o ouvia nos cantos mais silenciosos, nos momentos mais vulneráveis. No espelho do banheiro, de relance, juro que vi olhos que não eram meus me observando. Não abri o livro desde aquela noite, mas, de algum modo, ele ainda está comigo. Não sei se é real ou se estou perdendo a sanidade, mas sei que, seja o que for que invoquei, ele não precisou do livro para ficar. E temo que ele nunca vá embora. As noites tornaram-se insuportáveis. O silêncio carregava um peso que me sufocava. E mesmo fechado, o mal advindo do livro parecia pulsar em cada canto do meu ser. Comecei a apagar espelhos pela casa, a evitar reflexos, porque sabia que não estava mais sozinho. Uma vez, enquanto afundava na escuridão do meu quarto, ouvi 3 batidas secas na porta. Não abri. Não precisava. Sabia que era ele. Não há fuga, não há descanso. Isso é o preço de brincar com o desconhecido. Você nunca sairá inteiro. Nunca. Os dias seguintes foram uma espiral de paranoia. O sussurro tornou-se mais insistente, mais próximo, como se algo estivesse sempre à espreita, esperando pelo momento certo. Resolvi me livrar do livro de vez. Enterrei-o longe em um terreno isolado, rezando para que assim o pesadelo acabasse. Mas ao voltar para casa, encontrei-o novamente sobre minha mesa, intacto, como se jamais tivesse saído dali. E dessa vez, algo estava diferente. O livro estava aberto e meu nome estava escrito na página marcada. Não em tinta, mas em sangue. O meu sangue. Naquele instante, meu corpo congelou. O pulsar do meu coração ecoava como um tambor, ofuscando qualquer pensamento lógico. O que quer que fosse aquilo, já não estava mais apenas ao meu redor, mas dentro de mim, infiltrado na minha essência. Tentei gritar, mas minha voz falhou, como se uma mão invisível tivesse apertado minha garganta. O livro, aberto na minha frente, parecia respirar, as páginas tremulando discretamente, como se ansiassem por algo mais. Então a verdade me atingiu. Eu não tinha controle. Nunca tive. Eu bastava ser escolhido. Naquela noite algo mudou. Não foi apenas medo ou desespero, mas uma aceitação sombria do que eu havia me tornado parte. O livro, aquela entidade disfarçada de objeto, não era apenas um canal para o desconhecido. Ele era o próprio desconhecido, esperando pacientemente por alguém ingênuo o suficiente para abrir suas páginas. Eu senti minha sanidade escorrendo como areia entre os dedos. Enquanto fixava meus olhos no nome escrito em sangue, uma voz, agora clara e ressonante, invadiu minha mente, dizendo apenas: "Você pertence a mim." E eu compreendi. Não havia mais fuga. Meu corpo estava ali, mas minha alma já não era minha. Desde então, vivo entre o que parece ser meu mundo e o dele. Às vezes, sinto que meus olhos veem coisas que não existem, lugares que não pertencem a este plano. Outras vezes, o vazio me engole por completo e ouço aquela mesma voz, repetindo sem cessar que minha alma agora é apenas um fragmento de algo maior, algo imensurável. Tento resistir, tento rezar, mas as preces parecem se perder, afogadas no escuro que me cerca. Não sei se estou vivo ou se este é o inferno que criei ao abrir aquele maldito livro. Só sei que ele está comigo. Sempre esteve.
e sempre estará. Já não sei mais o que é sonho ou realidade. A linha que os separa foi dilacerada quando invoquei aquilo que não podia ser compreendido. Ontem à noite, acordei na sala, o livro aberto novamente, mesmo depois de ter jurado nunca mais tocá-lo. Minhas mãos estavam manchadas, como se eu o tivesse folheado, mas não me lembro. A única coisa que consigo lembrar é da sensação de ser observado, o peso de olhos invisíveis perfurando minha alma. O livro não irá parar, não até que eu deixe de resistir. Na última noite decidi enfrentá-lo. Era a única escolha que restava. Reuni coragem, acendi velas ao redor da sala, coloquei o livro no centro da mesa e esperei. As sombras dançavam nas paredes e o silêncio era insuportável. Quando abri o livro novamente, as páginas pareciam vivas, cada símbolo brilhando com uma luz espectral. Eu o encarei, sentindo meu corpo vibrar com uma energia que não era minha. As palavras ecoaram pela sala. Não as pronunciei, mas elas saíram de dentro de mim. O chão tremia, o ar parecia se comprimir e, em um instante, senti minha alma ser puxada para dentro daquelas páginas, como se eu próprio fosse absorvido pela maldição que havia invocado. Então veio o vazio. Ouvi risos, gritos, o som incessante de minha própria respiração ofegante e finalmente entendi. O livro não queria ser destruído. Ele queria me consumir. Quando acordei, estava deitado no chão da sala, o livro aberto sobre meu peito, suas páginas em branco. Nada daquilo fazia sentido. Eu havia sido puxado para dentro dele, ou pelo menos achava que sim. Mas ali estava eu, vivo, ou ao menos fisicamente intacto. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Meus dedos tremiam ao tocar a capa. Estava quente, como se o próprio inferno a habitasse. Foi então que ouvi passos na varanda, passos lentos, pesados. Reconheceria aquele som em qualquer lugar, botas velhas arrastando no chão de madeira. Joaquim. Abri a porta com receio, mas lá estava ele, parado sob a luz fraca do amanhecer, os olhos fundos, os lábios rachados. Ele não parecia surpreso. "Você leu?", disse, mais uma afirmação do que uma pergunta. Antes que eu respondesse, ele entrou, ignorando meu estado de choque. Seus olhos fixaram-se no livro em minhas mãos e um sorriso amargo cruzou seu rosto. "Ele te escolheu de verdade. Pensei que talvez resistisse, mas você é igual aos outros." "Outros", consegui murmurar, a voz saindo como um sussurro áspero. Joaquim sentou-se à mesa, como se estivesse em casa, e respirou fundo. O livro não é apenas um objeto, é um ciclo, uma maldição que se repete, passando de pessoa a pessoa, consumindo cada um que ousa abri-lo. Eu tentei te proteger, deixando-o com você. Pensei que, se alguém precisasse carregar isso, seria melhor que fosse você do que eu, ou minha filha. Sua voz falhou na última palavra, e pela primeira vez vi algo que não era medo em seus olhos. Culpa. Você sabia que isso aconteceria? Ele assentiu, o olhar perdido. Minha esposa morreu por causa desse maldito livro. Ele a levou, devorou-a por dentro. Eu jurei que nunca mais permitiria que ele tocasse alguém da minha família. Mas a maldição é mais forte do que promessas. Ela começou a ouvir vozes, a ver coisas. Tentamos tudo, mas no fim, ela se jogou da ponte. Disseram que foi acidente, mas eu sei. O livro a chamou. Um frio percorreu minha espinha. E agora? O que acontece comigo? Joaquim levantou-se, os olhos fixos nos meus. Você tem duas opções: viver com ele, deixar que ele te controle, até não restar nada de quem você era, ou passá-lo adiante. Encontrar alguém novo para carregar esse fardo. Você quer que eu entregue isso para outra pessoa? É a única maneira de sobreviver. Não de verdade, mas de continuar respirando. Eu escolhi minha filha uma vez. Foi um erro. Você precisa escolher alguém que não importe tanto. Alguém que você esteja disposto a sacrificar. As palavras dele ecoaram em minha mente, mas antes que pudesse responder, o livro em minhas mãos começou a tremer.
As páginas viraram sozinhas, parando em uma imagem. Um homem de costas, segurando um livro, enquanto uma sombra se enrolava em torno de seu corpo. Sob a ilustração, uma frase em latim. Joaquim traduziu, a voz grave. Aquele que lê torna-se o texto. Aquele que escreve torna-se a pena. O que isso significa? Significa que você já não é apenas um portador, você é parte dele agora. Suas ações, seus pensamentos, tudo está sendo registrado. E um dia, quando o próximo abrir suas páginas, eles lerão você. Antes que eu pudesse processar, Joaquim agarrou o livro, os olhos arregalados. É tarde demais para mim, disse com uma calma assustadora. Mas talvez ainda haja tempo para você. Com um movimento brusco, ele rasgou uma página, minha página, e a jogou no fogo. Gritei, sentindo uma dor lancinante no peito, como se parte de mim estivesse sendo arrancada. Joaquim caiu de joelhos, o livro agora fechado e inerte em suas mãos. Vá embora, ele ordenou a voz fraca. Esqueça tudo. Se ele voltar, não abra, nunca mais. Saí correndo sem olhar para trás. Dias depois, ouvi que Joaquim havia sido encontrado morto em casa, o livro ao seu lado, aberto na mesma página que ele rasgara. Hoje, mantenho distância de tudo que cheira a oculto, mas às vezes, em sonhos, vejo uma página em branco, esperando ser escrita, e sei que um dia alguém vai abri-lo novamente. Se você chegou até aqui, ouça meu aviso. Algumas histórias não existem para serem lidas. Certeza de que quer continuar curioso? Se você chegou até aqui, compartilhe para desafiar alguém a enfrentar o desconhecido. Mas lembre-se, curiosidade matou e ressuscitou. Parte 2. São Cipriano. O preço da curiosidade. Gabriel nunca imaginou que, ao abrir a velha caixa de madeira na sala abafada de um antiquário, sua vida tomaria um rumo que ele jamais poderia antecipar. A caixa, coberta por poeira, parecia comum à primeira vista. Contudo, quando ele tocou o livro dentro dela, algo mudou no ar. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ele não sabia se era por causa da curiosidade ou pela sensação de que algo muito mais sombrio estava se aproximando. O livro de São Cipriano estava ali, em suas mãos, com uma capa envelhecida, quase negra. O título, escrito em letras douradas, parecia brilhar à luz da lâmpada pendente. Ele nunca ouvira falar diretamente do livro, mas conhecia as histórias. Magia, feitiçaria, rituais que passavam de geração em geração. E, claro, a lenda de São Cipriano. Um homem que se tornara santo, mas cujo nome estava impregnado com mistério, principalmente nos círculos ocultistas. Alguns diziam que ele havia feito um pacto com forças além da compreensão humana. Naquela noite, Gabriel, acompanhado de Tiago, seu amigo de longa data, abriu o livro. Não sabiam o que estava escrito ali. Ambos estavam cientes da fama do livro, mas eram céticos. Não acreditavam em superstições nem em magia. Porém, a presença do livro naquela casa, com seu cheiro forte de madeira antiga e a sensação de algo secreto sendo revelado, começou a afetar a ambos de maneiras que não poderiam mais ignorar. Você acredita mesmo que isso pode nos trazer alguma coisa? Perguntou Tiago, com os olhos fixos nas páginas. Ou estamos apenas brincando com fogo? Gabriel não sabia a resposta. Ele sentia o peso do livro em suas mãos, mas algo ali o atraía. A história de Cipriano, o homem que fez pactos com o demônio para adquirir poderes, sempre o fascinara de algum modo. A magia que ele praticava, a capacidade de dominar os elementos e controlar o destino das pessoas, era algo que, embora estivesse envolto em mitos, parecia ter alguma base real. Mas ele não estava preparado para o que viria a seguir. Enquanto eles folheavam as páginas, palavras em latim começaram a se revelar com uma clareza surpreendente. Não era a primeira vez que ambos viam textos nesse idioma, mas o que estava escrito parecia ter vida própria, como se as palavras se moviam diante de seus olhos.
Gabriel se sentiu tonto e uma sensação de vertigem começou a dominá-lo. Foi quando ele leu uma passagem em voz baixa, sem realmente entender o que estava dizendo, que o ambiente ao redor deles mudou. A temperatura caiu drasticamente e o ar ficou pesado. O que antes parecia uma simples noite de curiosidade, agora se transformava em algo insuportável, como se algo estivesse observando. "Gabriel, você fez o quê?" Tiago perguntou, a voz trêmula. Mas não era Gabriel quem havia lido aquela passagem. Tiago, ao virar uma página por acidente, recitou palavras que nunca deveria ter pronunciado. O som de algo se rompendo foi o primeiro sinal de que eles haviam invocado algo que não podiam controlar. O chão da sala começou a rachar e uma espessa fumaça negra surgiu das fissuras. Sem saber o que fazer, Gabriel tentou fechar o livro, mas as páginas pareciam se expandir, como se quisessem continuar abertas, como se o livro não quisesse ser interrompido. Em seguida, a luz da lâmpada começou a piscar, e antes que pudessem reagir, um som grave vindo de dentro da casa os fez parar. Era como se algo estivesse se movendo por ali, algo invisível, mas real. O telefone de Gabriel tocou. E quando ele atendeu, uma voz abafada e distorcida lhe disse: "Você invocou o que não deveria." O que parecia ser um simples acidente, um erro de leitura, se transformava em algo muito mais sinistro. O livro de São Cipriano estava, de alguma forma, vivo. E agora, Gabriel e Tiago estavam envolvidos em um jogo que ultrapassava o entendimento humano. O acidente de Tiago, meses antes, fazia agora todo sentido. A conexão entre o acidente, os símbolos do livro e a energia invisível que os rodeava era real. Mas ninguém sabia o que viria a seguir. Nem Gabriel, nem Tiago estavam preparados para o que o destino, ou melhor, os próprios poderes do livro, reservavam para eles. Desde aquela noite, o livro não saía da cabeça de Gabriel. Tentou deixá-lo trancado numa gaveta, mas era como se ele ainda estivesse ali, presente, pulsando. Começou a ter insônia. O ar do quarto parecia mais denso, o silêncio mais pesado. Tiago, por outro lado, não respondeu mais às mensagens, nem atendeu às ligações. 3 dias depois, foi Vanessa quem ligou, a namorada de Tiago. A voz dela estava fraca, arrastada. "Ele não está bem, Gabriel. Desde aquele dia, ele fica sentado olhando para o nada. Não fala, só escreve. Folhas e folhas com símbolos que eu nem sei de onde ele tirou. Tem cheiro de queimado no quarto dele. E eu tô com medo." Gabriel foi até lá, tentando não transparecer o próprio pânico. Encontrou Tiago pálido, mais magro do que deveria estar em tão pouco tempo. O quarto estava escuro, abafado, com as janelas lacradas com fita isolante. Havia marcas de arranhões nas paredes e no chão, círculos desenhados com algum tipo de carvão. No centro, o livro, aberto na mesma página da noite da leitura. Gabriel se aproximou. "Cara, me responde, o que aconteceu?" Tiago apenas levantou os olhos. Estavam vermelhos e quando tentou falar, não saiu voz. Ele apenas apontou para o canto do quarto, onde havia uma marca no chão. Parecia recente, como uma queimadura. Em volta dela, pequenas cruzes riscadas ao contrário. Naquela noite, Gabriel levou o livro com ele. Pensava em destruir aquilo, mas não sabia como. Jogá-lo fora? Queimar? Já tinha lido que esse tipo de coisa não podia ser descartado de qualquer maneira. E algo dentro dele, orgulho talvez, ou uma sensação de responsabilidade, dizia que era preciso entender antes de agir. Foi então que o acidente aconteceu. Rodrigo, um amigo próximo dos dois, bateu o carro numa estrada deserta, voltando do trabalho. Não havia marcas de freio. O laudo da perícia falava de perda de consciência antes da colisão. Mas o que chamou a atenção de todos foi o que encontraram no porta-luvas. Uma cópia impressa de uma das páginas do livro de São Cipriano. Página que, segundo Gabriel, Tiago havia rabiscado e deixado em cima da mesa dias antes. Aquilo não podia ser coincidência.
A partir dali, os sinais ficaram mais frequentes. A mãe de Tiago, que nunca teve histórico de problemas, foi internada com um quadro súbito de confusão mental. Dizia que via vultos no espelho, que o quarto do filho estava cheio de gente sem rosto. A médica falou em delírio agudo. Gabriel já não sabia mais no que acreditar. Com medo, decidiu procurar alguém que pudesse entender aquele tipo de coisa. Um senhor chamado Domingos, que trabalhava como encadernador, mas era conhecido no bairro por saber ler o que não era para ser lido. Levou o livro, coberto por uma toalha preta. Domingos olhou para ele por um tempo que pareceu longo demais. Isso aqui não é só papel e tinta. É um contrato. Alguém abriu um ciclo e enquanto não fechar, vai puxar quem estiver por perto. A página que vocês leram, por acaso, falava de chamamento. Gabriel apenas assentiu. Domingos suspirou pesado. Então alguém atendeu. Depois do que Domingos disse, Gabriel começou a pesquisar. Precisava entender o que havia naquele livro, especificamente na versão que tinham em mãos, uma edição encadernada à mão, com capa de couro escurecido e sem data clara. O nome São Cipriano vinha gravado como uma cicatriz, sem tinta, só pressão. Mas o conteúdo era outra coisa. No rodapé de várias páginas havia marcas que pareciam carimbos antigos, com números e palavras em latim. Começou a cruzar aquilo com registros de biblioteca, e foi aí que descobriu que aquela edição não era qualquer uma. Fazia parte de uma leva que havia circulado entre 1980 e 1983, confiscada pela Polícia Civil após uma série de eventos inexplicáveis. Incêndios, mortes por causas não identificadas, surtos psicóticos em comunidades isoladas do interior do Nordeste. Alguns chegaram a associar o conteúdo do livro a um grupo conhecido como Círculo do Sal Negro, mas as investigações nunca foram levadas a público. Gabriel tremia enquanto lia os documentos escaneados por um fórum obscuro. Os nomes das vítimas batiam com os de famílias conhecidas da cidade. Ninguém nunca tinha falado sobre isso de forma direta. Era como um segredo que todo mundo sabia, mas preferia fingir que não existia. Naquela mesma noite, a primeira marca apareceu na casa dele. Começou com um estalo seco na parede do banheiro, como se a cerâmica tivesse rachado. Quando foi ver, o azulejo estava inteiro, mas havia uma mancha ovalada como de fuligem. No dia seguinte era maior, e no centro começaram a surgir riscos. Não eram rabiscos comuns, pareciam inscrições feitas com carvão ou queimadura. A temperatura do ambiente também mudou. O quarto ficava abafado, mesmo com o ar-condicionado ligado. O ar cheirava a ferro, como se houvesse sangue secando em algum canto, embora nada estivesse visível. E quando ele tentava dormir, ouvia um som repetitivo, como de algo raspando lentamente o chão de madeira. Na terceira noite sem dormir, Gabriel começou a ouvir uma voz. Ela não falava, murmurava, e sempre as mesmas palavras, em latim mal pronunciado. Ele gravou, levou o áudio para Domingos. Isso é uma invocação de sangue. Mas não foi você que começou isso, foi o outro. O silêncio do Tiago não é proteção, é preço. Gabriel sentiu um peso no peito. Aquilo já estava além dele. Vanessa o procurou de novo. Estava com febre havia 2 dias, manchas no braço e disse que começou a sonhar com Rodrigo, o amigo morto no acidente. Nos sonhos, ele apontava para o livro e dizia: "Alguém precisa devolver o que tirou." Desesperado, Gabriel voltou ao quarto de Tiago. Encontrou o amigo nu, coberto de símbolos desenhados à mão com algum tipo de tinta preta. Ele tremia e os olhos estavam fundos, sem brilho. "Gabriel!" A porta abriu, mas eu não sei como fechar. Foi quando o chão tremeu pela primeira vez. Uma rachadura pequena, perto da escrivaninha. Fumaça fina começou a sair dali, com um cheiro de carne queimada. Os símbolos no corpo de Tiago começaram a arder, como se vivos. Gabriel puxou o livro da mochila, mas sentiu queimar sua mão ao encostar, como se estivesse quente há horas.
Domingos disse depois que a energia já estava circulando, que era tarde demais para apenas se afastar. Alguém precisava pagar, ou todos ao redor pagariam em ondas. Gabriel então entendeu. O livro não era um objeto, era uma porta. E alguém, talvez Tiago, a tinha escancarado. Tiago não falava mais. Desde a noite da rachadura, apenas respirava fundo, como se cada inspiração viesse com esforço. Não aceitava comida, não dormia, não reagia. O cheiro de ferro ainda preenchia o quarto, embora estivesse limpo. Gabriel havia lavado tudo, passado álcool, até trocado o colchão. Mas o ar continuava denso, abafado, como se alguém ou alguma coisa estivesse ali, imóvel, observando. Vanessa começou a tossir sangue, pequenas gotas no lenço no primeiro dia, depois manchas no travesseiro. A médica do posto achou que fosse alergia severa a mofo ou alguma intoxicação, mas os exames deram inconclusivos. Nenhum remédio fazia efeito. Ela dizia que quando fechava os olhos, via letras se formando em carne, letra por letra, na parede, como se fossem escritas com unha ou lâmina. Sempre o mesmo trecho, em latim antigo. Gabriel passou a traduzir as palavras na esperança de encontrar sentido, mas só encontrava trechos desconexos. Vinum, pactum, vermis, caro, vinho, pacto, verme, carne. E no centro de tudo, o nome, Ciprianos. Não como santo, mas como título, como se fosse uma função, um nome de cargo. Domingos apareceu mais uma vez, com olhos cansados e os dedos manchados de tinta preta. Disse que havia consultado um velho que sabia mais sobre o livro. Não era exatamente um pai de santo, nem um estudioso. Era um homem que morava só, numa casa afastada, onde havia sido encontrado um exemplar semelhante nos anos 70. O que ele disse? Perguntou Gabriel quase sem voz. Que o livro não foi feito para ser lido, foi feito para ser usado. Quem abre oferece, mesmo sem saber. Gabriel sentiu o peso da frase descer pelas costas. Lembrou da noite em que Tiago abriu o livro, rindo, debochando das orações de invocação. Lembrou da luz falhando, da janela que fechou sozinha e do barulho no corredor. E então, lembrou do acidente. Rodrigo havia morrido numa curva que todos conheciam, numa estrada que ninguém usava de madrugada. Eles não estavam bêbados, não estavam distraídos. Mas Gabriel se lembrou de um detalhe esquecido. Segundos antes do impacto, Tiago, no banco do passageiro, havia dito: "A gente não devia estar aqui. Não fazia sentido, na hora." Agora fazia. Vanessa piorou. Desenvolveu manchas nas costas, como queimaduras pequenas. As pontas dos dedos estavam avermelhadas, sensíveis. Quando tentaram levá-la para o hospital, o carro simplesmente não funcionou. Outro carro tentaram, o mesmo. Domingos tentou o dele. Motor girava, mas não pegava. 3 carros, 3 falhas. Foi quando ele disse: "Isso não é só sobre vocês. Isso foi selado. O que quer que Tiago tenha feito, não vai parar até alguém ser levado de volta." Naquela madrugada, Gabriel decidiu confrontar o livro. Acendeu velas, posicionou o exemplar em cima da mesa, abriu na primeira página e leu em voz alta. Palavras duras, sons que raspavam na garganta, salivando de forma estranha. Quanto mais lia, mais sentia que não estava só. O peso no ambiente cresceu. Não era calor, não era frio. Era presença, como se algo estivesse logo atrás do ombro dele, esperando a próxima palavra. O ar ficou mais espesso. As velas tremularam, embora não houvesse vento. E então, sem aviso, a página do livro sangrou. Uma linha escura escorreu da borda da palavra hóstia. Gabriel achou que fosse tinta, mas o cheiro era de sangue, puro, metálico, fresco. A presença ficou mais próxima. Ele não ousou se virar. O livro sussurrou, não com som, mas com sentido. Em sua mente, uma frase inteira, clara como se alguém estivesse ao seu lado. Faltam 2. O sol havia se escondido, mas não era o fim do dia que fazia Gabriel sentir-se cativo.
O peso do ar, a sensação de estar sendo vigiado, tudo parecia conspirar contra qualquer tentativa de liberdade. Vanessa estava pior. Ela não falava mais, apenas respirava com dificuldade, suas mãos sempre geladas, seus olhos fixos em nada. Não era só a febre que a consumia. Havia algo mais profundo, algo que vinha daquelas palavras que Gabriel lera no livro. Faltam 2. A frase não saía da sua cabeça, a palavra hostia, que ele soubera ser relacionada a sacrifícios, martírios. Agora ele compreendia que aquele livro não era só uma escrita macabra. Era um veículo, um canal para algo muito mais sombrio, algo além da compreensão humana. O que Tiago fizera não fora simples curiosidade. Fora uma convocação. Algo havia sido chamado, e isso se alimentava deles. O velho Domingos apareceu naquela tarde, mais pálido do que da última vez. Seus olhos estavam vazios, como se ele já tivesse visto o abismo. Ele se sentou na beira da cama de Vanessa e passou a mão por sua testa, tentando avaliar a febre, embora seu olhar estivesse distante, como se ele não estivesse mais ali. O que está acontecendo com ela? Gabriel não conseguiu mais esconder a frustração. Sua voz parecia estrangular na garganta. Domingos não respondeu de imediato. Seu olhar estava fixo na janela, como se procurasse algo além da escuridão. Depois, como se finalmente tomasse coragem, falou. Ela foi marcada, como Tiago, como você. Gabriel ficou tenso. Os nervos dispararam em seu corpo, mas não conseguia mais fugir. Não agora. O livro... Começou Domingos, e seu olhar se embaraçou em uma mistura de medo e arrependimento. O livro foi feito para consumir. Ele escolhe quem vai ser consumido. Gabriel quase gritou. Como assim consumido? Não é só sobre mortes, não é só sobre dores. É algo mais profundo. O livro exige uma troca de alma. O pacto já foi selado com Tiago. Agora o que ele trouxe está aqui, esperando. Cada página lida, cada palavra pronunciada, torna a perda maior. Eles não vão parar até que o ciclo se complete, até que o último faltar aconteça. Gabriel sentiu um peso insuportável no peito. A respiração de Vanessa estava mais difícil e ele sentia o coração dela batendo mais devagar. Ela já não estava ali, não completamente. Ela estava indo embora, mas de uma maneira que não fazia sentido. Ele não podia perder mais ninguém. Não podia perder a própria vida. Não agora. Como interromper isso? Perguntou quase em um sussurro, com medo da resposta. Domingos o olhou de forma grave. Não há interromper. Não há voltar atrás. Gabriel não queria ouvir aquilo. Seu corpo tremeu de raiva, mas ao mesmo tempo, uma parte de sua mente sabia que ele não poderia desistir. Ele tinha que fazer algo, qualquer coisa. Ele encarou o livro que estava na mesa com a capa preta e desgastada, as páginas envelhecidas que pareciam consumir a luz ao redor. Não havia mais como fugir. Tiago já havia feito sua escolha e Vanessa estava pagando o preço. Ele não queria ser o próximo. Com mãos trêmulas, Gabriel pegou o livro novamente e folheou até a página onde Tiago havia começado a ler, onde o sangue ainda manchava. Ele leu, desta vez em silêncio, absorvendo a densidade daquelas palavras. Não era latim, nem uma língua conhecida. Era algo ancestral, uma língua velha, desgastada pela corrupção do tempo. Mas as palavras se formavam claras em sua mente e ele as repetiu, uma a uma, como um feitiço. Ele não sabia o que aconteceria, mas estava disposto a arriscar. A casa estava silenciosa quando a última palavra saiu de seus lábios. Ele fechou o livro com um estalo seco, sentindo a presença ainda ali, algo se aproximando, mais forte agora, como se o ar tivesse se tornado ainda mais denso. Ele olhou para Vanessa, esperando alguma reação, qualquer coisa que significasse que ela ainda estava ali. Então, o chão tremeu. Era como se as fundações da casa começassem a se dilacerar. O som de uma explosão distante ecoou e as lâmpadas piscavam, falhando, até que finalmente se apagaram.
No escuro, o peso da presença aumentou. Ele não estava mais sozinho. Tiago apareceu, ou o que restava dele. Seus olhos estavam vidrados, sem vida. Seu corpo parecia mais frágil, como se tivesse sido corroído por dentro. Ele não falou. Apenas andou lentamente até Gabriel, os pés pesando no chão com cada passo. Eu fiz o que você tem que fazer agora. A voz de Tiago foi um sussurro, quase como se fosse o vento, distorcida e rouca. Gabriel não sabia como reagir. Sentia o pânico subindo, mas também uma curiosidade sombria, como se algum instinto profundo o estivesse empurrando para ir mais fundo. Oh, o pacto está quase completo. Faltam 2, você e ela. Aquela última frase caiu como um peso sobre ele. Não era só a vida de Vanessa em risco, era a dele. Mas ele não sabia mais o que fazer. A sensação de estar sendo puxado, de estar caindo num abismo onde o tempo e o espaço não faziam mais sentido, o dominava. E então, com o livro ainda nas mãos, ele sentiu que a única saída seria tomar a decisão que ninguém deveria tomar. A noite estava imersa em um silêncio insuportável, quebrado apenas pela respiração de Gabriel e o som distante da casa que rangia, como se estivesse prestes a desabar sobre si mesma. Vanessa, ainda deitada, parecia alheia ao que acontecia, como se a consciência dela tivesse sido arrancada, deixando apenas o corpo ali, imobilizado. A presença de Tiago continuava a pairar sobre ele, como uma sombra densa, insuportável. Gabriel olhou para o livro mais uma vez. Ele já sabia o que tinha que fazer, não havia mais volta. Aquela sensação de inevitabilidade, de estar sendo conduzido por algo que ele não conseguia compreender, o consumia. Tiago, ou o que restava dele, deu um passo à frente, sua presença tornando-se ainda mais opressiva. Ele parecia estar em um estado de constante sofrimento, mas algo mais ali também estava presente. O que restava de sua alma já não pertencia mais a ele, mas ao abismo que havia invocado. Você sabe o que é necessário, Gabriel, disse Tiago, sua voz como o farfalhar de folhas secas. A curiosidade nunca é inofensiva. Ela vem a um preço e você já pagou o seu. Gabriel engoliu em seco. Ele olhou para Vanessa e no fundo dos olhos dela viu algo que nunca queria ver. Ela já não estava ali. Havia algo escuro, algo inumano tomando conta de seu ser. Era uma morte sem cadáver, um vazio sem fim. Ele abriu o livro, relutante, mas determinado, uma última vez. Seus dedos tocando aquelas páginas envelhecidas, sentindo a vibração das palavras, como se as letras estivessem quase vivas, pulando sobre a pele dele. Ele começou a recitar novamente, agora com mais força. Cada palavra parecia prender sua alma, cada sílaba um laço que o prendia mais àquela realidade distorcida. Então, tudo parou. O som da casa desapareceu e o tempo parecia estagnar. A tensão no ar foi substituída por um vazio absoluto. Gabriel sentiu uma dor lancinante no peito, como se sua própria essência estivesse sendo sugada para dentro daquelas páginas. Ele não conseguia respirar. Seu corpo parecia se fragmentar. A sensação de que estava sendo destroçado de dentro para fora era indescritível. E então, com um último suspiro, ele viu a luz. Mas não era uma luz comum. Era uma luz tênue, como a de uma vela, os contornos de sua vida começando a se apagar, dando lugar à escuridão. E com essa escuridão veio a voz final de Tiago, não mais como uma advertência, mas como uma sentença. Você fez a escolha. O que vem agora é o preço da curiosidade. Gabriel queria gritar, mas não conseguiu. Queria correr, mas não tinha mais corpo. Tudo estava desaparecendo. Quando o livro se fechou, ele já não estava mais ali. Não estava mais em sua casa. Não estava mais em seu corpo. Tudo o que restava dele era o vazio. Um vazio que engoliu o lugar onde ele e os outros haviam existido. Vanessa também desapareceu, como se nunca tivesse existido. A casa, o livro, tudo se desfez. Mas a marca,
a maldição, a curiosidade, tudo isso ficou e continuaria se espalhando, se infiltrando nas mentes daqueles que ousassem buscar aquilo que não deveriam. O ciclo, como sempre, se renovaria. E o preço, como sempre, seria pago. A curiosidade tem um preço. Algumas portas, quando abertas, não podem ser fechadas. E aqueles que se atrevem a buscar os segredos esquecidos podem nunca mais retornar. Não procurem o que não deve ser encontrado, pois o livro não esquece e o abismo nunca se cansa. Agora, aqueles que forem tocados por essa história, por esses nomes, por esse livro, já são parte do ciclo. Não há mais escapatória. O que foi escrito, foi escrito. Parte 3. O mistério do livro de São Cipriano. Terror psicológico baseado em fatos obscuros. Eu sempre fui um homem de razão. Os livros e as histórias eram a minha vida, e a história me mantinha em pé, mesmo quando o mundo parecia desmoronar ao meu redor. Minha casa estava silenciosa naquela noite, mas o silêncio não era o de um descanso tranquilo, era o tipo de silêncio que pressagia algo. Eu estava sozinho, como sempre estive desde que minha esposa partiu. O passado se tornara um fardo pesado sobre os meus ombros, e o futuro não parecia trazer nada além de vazio. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Durante anos, a morte dela me consumira de uma maneira que eu nem ao menos podia explicar. Ela se foi tão de repente, sem aviso, e eu, agora, vagava por um espaço de tempo que parecia ter perdido qualquer significado. Tudo o que restava eram as memórias, as imagens de sua presença em cada canto da casa. Cada cadeira vazia, cada prato não usado, o lugar onde ela costumava sentar no sofá. O vazio era absoluto. Eu havia me isolado, de certa forma, por escolha. Minha rotina era imutável. Levantar, ler, escrever e passar noites solitárias com minha mente inquieta. O som das páginas virando era meu único consolo, e o peso dos livros sobre a mesa, minha companhia constante. Os outros, o mundo lá fora, pareciam irreais. Meu único refúgio estava em uma velha biblioteca que mantinha em casa, onde estantes de madeira cheias de volumes encadernados esperavam para me transportar para outros mundos. Nada parecia importar mais, mas naquela noite, algo estava diferente. Algo no ar parecia estar prestes a mudar. A noite estava especialmente silenciosa. As sombras se esticavam pelas paredes e eu sentia uma pressão sutil, como se o tempo estivesse se dilatando de alguma forma. O relógio na parede avançava com seu tic-tac incansável, mas o som parecia mais forte do que o habitual, ressoando em cada canto da casa. O que antes era apenas um som de fundo, agora era imenso e opressor. E então, o telefone tocou. Eu não estava esperando ninguém. Era tarde demais para chamadas casuais, e eu sabia que poucas pessoas ainda tinham meu número. Hesitei por um momento. Olhei para o visor. Um número desconhecido. Uma sensação estranha se apoderou de mim. Normalmente, eu ignoraria. Mas algo naquela ligação parecia urgente, como se fosse uma ligação que não poderia ser evitada. Com uma sensação de desconforto, atendi. A voz que surgiu do outro lado da linha era grave, áspera, e parecia vir de algum lugar distante, como se houvesse uma barreira de tempo e espaço entre nós. E a linha ficou muda. Eu não sabia o que aquilo significava, mas sabia, de alguma forma, que minha vida acabara de mudar. Algo dentro de mim se partiu naquele instante, algo que até então eu não sabia que existia. Era como se uma cortina tivesse se levantado, revelando um lado sombrio da realidade que eu nunca soubera que existia. O medo, embora vago, tomou conta de mim. Era uma sensação estranha, uma combinação de curiosidade e apreensão. O que aquilo significava? E quem era aquela voz? Ao desligar o telefone, o silêncio voltou, mas o peso do que havia acabado de acontecer ficou. Eu não sabia o que fazer com a sensação de vazio que se instalara no meu peito.
O que aquela frase queria dizer? O que era o passado que eu buscava? Eu passei a noite em claro, os olhos fixos no teto. O relógio, antes uma simples medida de tempo, agora parecia um marcador de algo mais, algo importante que estava prestes a acontecer. O medo e a curiosidade competiam em meu peito. Uma parte de mim queria esquecer tudo e seguir em frente, enquanto outra, talvez uma curiosidade insana, me impulsionava a procurar mais respostas. Foi então que, no dia seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma carta chegou à minha casa. Eu estava em minha biblioteca, como sempre, quando vi o envelope amarelo sobre a mesa. Não havia remetente. Era apenas um pedaço de papel envelhecido que parecia ter sido escrito à mão com uma caligrafia antiga, um estilo que eu reconhecia, mas não sabia de onde. O coração acelerou enquanto eu abri o envelope com cuidado. O papel dentro estava amassado, como se tivesse sido guardado em algum lugar por muito tempo, e então eu li, com uma sensação crescente de desconforto. O que você procura não está em livros, está em seu próprio passado. Vá até a biblioteca de Stonewall. A chave está escondida onde o tempo se perde. Eu reli a carta várias vezes, tentando entender o que aquilo significava. O que seria a biblioteca de Stonewall? E o que seria esse passado que eu estava procurando? Algo dentro de mim sabia que aquela carta estava conectada à voz misteriosa da noite anterior. Era como se o enigma estivesse se desdobrando diante de mim, mas eu não conseguia ver toda a imagem. Eu não podia ignorar. Eu sabia que precisava entender o que estava acontecendo. Algo dentro de mim, uma força, uma necessidade irracional de buscar respostas, me fez agir. Eu precisava ir até Stonewall. O que quer que estivesse lá, parecia ser a chave para tudo o que eu estava começando a entender sobre mim mesmo. Eu arrumei minhas coisas com pressa, como se estivesse fugindo de algo, embora não soubesse exatamente do que. Quando finalmente entrei no carro e liguei o motor, o mundo lá fora parecia ainda mais distante. O vento uivava em meus ouvidos e a estrada se estendia à minha frente como um túnel escuro, onde não havia como voltar. Enquanto dirigia, minha mente se perdeu em pensamentos. O que era a biblioteca de Stonewall? Como poderia uma biblioteca, de todas as coisas, ter a resposta para o que eu procurava? E o que era essa chave escondida onde o tempo se perde? Cada pergunta gerava mais perguntas. E no fundo, eu sabia que não havia mais como voltar atrás. A busca agora era inevitável. A estrada até Stonewall parecia interminável. Os quilômetros se estendiam como se o próprio tempo tivesse decidido desacelerar, me obrigando a revisitar lembranças que eu havia enterrado há anos. Cada curva trazia à tona um fragmento do passado, um olhar perdido da minha esposa, o som abafado de nossa risada em tardes que pareciam eternas, a dor de vê-la definhar enquanto eu, impotente, virava páginas de livros buscando sentido para algo que não podia controlar. Stonewall. Eu já ouvira esse nome, um vilarejo pequeno, praticamente apagado dos mapas modernos. Um lugar que só aparecia em documentos antigos, citado em registros do século XIX, como refúgio de estudiosos, religiosos e, mais tarde, como cenário de eventos pouco explicados, desaparecimentos, surtos repentinos de loucura, incêndios misteriosos. A maioria das pessoas tratava essas histórias como lendas locais, nada além de folclore. Mas agora, eu não tinha mais o luxo de ignorar sinais. Eu precisava entender. Não era mais apenas sobre a carta ou a ligação. Era sobre algo que se enraizava dentro de mim, uma inquietação, um impulso, como se algo estivesse prestes a emergir, algo que sempre esteve lá, esperando que eu olhasse na direção certa. Meu corpo começou a reagir de maneira estranha, suores frios no meio da madrugada, sensação de ser observado, o reflexo no espelho.
Por vezes, parecia me encarar com um leve atraso, como se houvesse algo além de mim ali. Comecei a sonhar com corredores escuros, sons de páginas virando, mesmo com os livros fechados. Uma figura encapuzada sempre à distância. E, o mais perturbador, em todos os sonhos minha esposa aparecia, mas nunca falava. Apenas me olhava com uma expressão de tristeza profunda. E atrás dela, uma porta entreaberta pulsando uma luz alaranjada, como se houvesse fogo ali dentro. Cheguei a Stonewall pouco antes do entardecer. O vilarejo parecia abandonado. As casas de madeira rangiam com o vento. Os postes de luz, enferrujados, balançavam com fios soltos. Mas o que mais me chamou a atenção foi o som, ou melhor, a ausência dele. Nenhum cachorro, nenhuma criança, nem mesmo pássaros. Era um silêncio denso, semelhante ao da minha casa, mas amplificado, como se o próprio vilarejo estivesse contido, como se ele quisesse evitar ser percebido pelo mundo. A biblioteca era fácil de encontrar. No centro da vila, um prédio antigo de pedras negras, coberto de eras secas, janelas empoeiradas e uma porta dupla com entalhes góticos. O letreiro, corroído pelo tempo, ainda dizia Biblioteca Pública de Stonewall, mas algumas letras haviam caído como dentes podres. Havia algo mórbido naquele lugar, mas algo também familiar. Não uma lembrança concreta, mas uma sensação profunda, como se eu já tivesse estado ali antes, ou sonhado com aquele lugar. Ao empurrar a porta, o cheiro de mofo e papel antigo me invadiu os sentidos. O interior era mais escuro do que deveria ser, mesmo com janelas amplas. As estantes pareciam estar ali desde a fundação do mundo. Era um labirinto de madeira, poeira e silêncio. No balcão de entrada, ninguém. Chamei em voz alta, nenhuma resposta. Comecei a caminhar por entre os corredores. Cada passo ecoava e cada rangido do piso parecia responder aos meus pensamentos. Em certo ponto, encontrei um caderno aberto em cima de uma mesa. As páginas estavam cobertas por anotações à mão, datas, nomes, símbolos que eu não conseguia identificar. E no rodapé de uma delas, escrito em letras maiores, mais uma vez aquela frase, mas agora acompanhada de algo novo. Um desenho de um relógio sem ponteiros, cercado por olhos. Sim, olhos, como se o próprio tempo estivesse sendo vigiado. A motivação que me impulsionava deixou de ser curiosidade, agora era necessidade. Não só pela verdade sobre os eventos estranhos, mas pela sensação crescente de que minha sanidade estava se esvaindo. E se eu estivesse adoecendo? E se tudo isso fosse um surto? Mas, e se não fosse? E se essa era a única chance de entender por que tudo em minha vida havia desmoronado desde que minha esposa se foi? Continuei explorando. Na parte mais profunda da biblioteca, encontrei uma porta menor, parcialmente escondida atrás de uma estante deslocada. Era de ferro enferrujado e tinha entalhado o mesmo símbolo do relógio sem ponteiros. Girei a maçaneta. Do outro lado, uma sala circular, sem janelas. No centro, um relógio de pé, gigante, mas ele não funcionava. As engrenagens estavam expostas, imóveis. Na parede ao lado, quadros com retratos antigos, todos com os rostos riscados. E abaixo do relógio, uma caixa de madeira escura, trancada. Senti uma tontura repentina. O ar parecia mais denso. E então, sem aviso, o relógio emitiu um som surdo, um único tique. Mas nada se moveu. Me aproximei da caixa. Era ela, eu sabia. Tentei forçar a fechadura em vão, mas algo me dizia que a chave não era física. Era algo que eu tinha que lembrar, um fragmento de mim que havia sido esquecido. Foi quando ouvi o sussurro, não com os ouvidos, com a mente. A imagem veio como um raio. Minha esposa na escada de casa, caída, o sangue escorrendo pela testa, meus gritos abafados, a sensação de perda absoluta. Mas havia algo mais. A carta. Ela segurava uma carta nas mãos.
Eu me lembrava vagamente disso, mas nunca soube onde ela foi parar. Na confusão do hospital, polícia, funeral, ninguém mencionou uma carta. Corri para fora da sala. Precisava encontrá-la. Aquela carta poderia ser a chave. Voltei para casa naquela noite com a cabeça em chamas, revirando gavetas, caixas, arquivos, até encontrar. Dentro de um livro dela, escondido entre folhas secas de flores prensadas, estava a carta. Abri com mãos trêmulas. Se você está lendo isso, é porque já está perto da verdade. Stonewall foi nosso começo, mas também é o fim. A resposta está no reflexo. Você só verá quando encarar quem você realmente é. A letra era dela, sem dúvida. Mas o que ela quis dizer com nosso começo? Ela nunca me disse ter estado em Stonewall. Ou teria. E o reflexo? Levantei os olhos para o espelho da sala. E pela primeira vez, o reflexo não me seguiu. A biblioteca de Stonewall era uma construção antiga, erguida com pedras gastas pelo tempo e histórias esquecidas. Quando cheguei diante dela, senti uma presença quase física me observando. O vento soprava gelado, mesmo sob o sol do meio-dia, e as janelas altas refletiam meu rosto de maneira distorcida, como se eu estivesse vendo uma versão de mim mesmo de um tempo esquecido. Empurrei a porta pesada, e o ranger dos gonzos ecoou por entre as estantes adormecidas. Dentro, o cheiro de poeira e madeira envelhecida me envolveu como um velho manto. Cada passo que eu dava parecia mais fundo do que o anterior, como se estivesse afundando em outra dimensão, onde o tempo se torcia entre passado e presente. Eu não sabia exatamente o que procurava, apenas seguia a pista da carta. Andei por corredores estreitos, tocando os lombos de livros encardidos, tentando escutar alguma resposta que viesse do silêncio. Um bibliotecário apareceu de repente. Um homem magro, com óculos redondos e um olhar que não parecia me enxergar de verdade. Ele não disse nada. Apenas me entregou uma pequena chave de ferro e apontou para uma porta no fundo da ala leste. Quando me virei para agradecê-lo, ele havia desaparecido. A chave tilintou em minha mão enquanto eu me aproximava da porta. Ela estava trancada havia tanto tempo que o trinco resistiu antes de ceder com um estalo seco. O cômodo era pequeno, mais um depósito do que uma sala. No centro, sobre um pedestal de mármore rachado, repousava um livro grosso, encadernado em couro escuro. As bordas estavam queimadas e os símbolos na capa pareciam pulsar sob a fraca luz que entrava pela janela empoeirada. Quando me aproximei, senti um calafrio subir pela espinha. Era como se o livro respirasse. E ali, gravado em letras quase apagadas, estava o título: Livro de São Cipriano. Meu coração disparou. Eu conhecia o nome. Histórias folclóricas, lendas sobre bruxaria, invocações proibidas. Mas por que aquele livro estaria aqui, em uma biblioteca pública abandonada? E por que ele parecia estar esperando por mim? Abri a primeira página com mãos trêmulas. As palavras dançavam sob meus olhos. A caligrafia antiga era difícil de decifrar, mas uma frase se destacou, como se gritasse silenciosamente da página. Todo conhecimento traz consigo uma dívida. Continuei lendo, fascinado e aterrorizado. O livro não era apenas um compêndio de feitiços. Era uma coleção de memórias. Relatos de pessoas que haviam tentado mudar o passado, recuperar o que perderam ou desfazer erros imperdoáveis. E todas elas pagaram caro. Algumas perderam a sanidade. Outras desapareceram completamente do mundo. Um trecho mencionava um ritual de reflexo, onde a verdade se revelava no espelho, mas apenas se o buscador estivesse disposto a encarar sua própria sombra. Foi aí que entendi o significado da carta da minha esposa. Ela também havia descoberto esse livro. Talvez sua morte não tenha sido um acidente. Talvez ela tenha ido longe demais na busca por respostas. Um sentimento de culpa me envolveu, espesso como fumaça. Mas junto com ele, uma faísca de compreensão. Se ela tentou usar o livro, então talvez o que aconteceu com ela estivesse ligado diretamente a mim.
ao nosso passado e ao que decidimos esquecer. Fechei o livro abruptamente. Precisava sair dali. Quando voltei ao corredor, a biblioteca parecia diferente. As sombras estavam mais densas, o silêncio mais opressivo. Saí às pressas, mas a sensação de estar sendo observado me acompanhou até a porta. Quando cheguei à rua, o sol parecia ter desaparecido. Um nevoeiro tomava conta da cidade, como se o mundo lá fora estivesse lentamente sendo apagado. Em casa, coloquei o livro sobre a mesa e o encarei por horas. Não consegui dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da minha esposa refletido no espelho, me olhando com uma tristeza profunda, como se tentasse me alertar para algo que eu ainda não havia compreendido. Na manhã seguinte, o espelho do meu quarto estava embaçado, embora não houvesse umidade no ar. No centro, uma frase escrita com o que parecia ser vapor condensado. Ele quer sair. Não havia como aquilo ter acontecido sozinho. Caminhei até o espelho, toquei a superfície fria e senti um puxão leve, como se algo do outro lado desejasse atravessar. O reflexo piscou. Por um instante vi meu quarto vazio, sem mim, sem móveis. Apenas a presença do livro sobre o chão, como um altar esquecido. O ar ficou pesado, meus ouvidos zumbiram e senti uma vertigem me lançar de joelhos. Suava frio. O livro começou a emitir um som baixo, como um sussurro antigo. Palavras em uma língua que eu não conhecia, mas que meu corpo parecia entender. Estava sendo chamado, ou talvez invocado. Peguei o livro e o guardei em uma caixa de madeira, trancando-a com a mesma chave da biblioteca. Mas mesmo assim, ele parecia estar em todos os cômodos. Seus sussurros, às vezes mais fortes. As páginas viravam sozinhas quando eu passava perto, e as memórias começaram a falhar. Me vi esquecendo o nome de pessoas próximas, o caminho até lugares familiares, como se minha mente estivesse sendo reescrita, como se, ao abrir aquele livro, eu tivesse permitido que algo se alimentasse de mim. E no fundo percebi, o livro não estava apenas contando histórias, ele estava escrevendo a minha. As ruas de Stonewall pareciam diferentes naquele dia. As janelas das casas estavam cerradas, como olhos desconfiados que se recusavam a testemunhar o que estava por vir. O céu carregava uma tonalidade acinzentada, sem sol, sem nuvens visíveis, como se o próprio tempo tivesse parado, preso entre um ontem esquecido e um amanhã que temia chegar. Enquanto caminhava em direção à biblioteca, a carta ainda firme no bolso do casaco, senti um frio estranho, não no corpo, mas no fundo da mente, como se algo estivesse mexendo dentro de mim, moldando lentamente meus pensamentos. A entrada da biblioteca de Stonewall era antiga, de arquitetura vitoriana, com colunas enferrujadas e portas de madeira que rangiam como se protestassem contra qualquer tentativa de serem abertas. Mas abriram-se facilmente quando empurrei. O interior estava mergulhado em sombras. A eletricidade parecia ausente e o ar tinha um cheiro de papel úmido misturado à poeira antiga. Havia uma recepcionista, mas ela não me dirigiu a palavra. Apenas me olhou de relance, como se soubesse exatamente quem eu era e por que estava ali. Andei pelos corredores silenciosos, os passos abafados pelo carpete gasto. Meus olhos percorriam as estantes, mas não procuravam títulos, procuravam um sentido, um chamado. E ele veio, não em forma de voz, mas em um arrepio involuntário, em uma certeza inexplicável. Virei à esquerda e depois à direita, guiado por algo que escapava à lógica, até parar diante de uma porta estreita, quase invisível entre duas estantes. Sem aviso, ela se abriu sozinha. O cômodo era pequeno, mal iluminado, mas ali estava, sobre uma mesa de madeira antiga, um livro, encadernado em couro escuro, com símbolos que não reconheci de imediato. O nome gravado em letras quase apagadas, o Livro de São Cipriano. Não havia como saber se era autêntico ou uma reprodução qualquer, mas ao tocá-lo,
Uma dor aguda percorreu minha mão, como se o livro tivesse me rejeitado antes de me aceitar. Sentei. Abri na primeira página. Nada. Papel em branco. Virei mais algumas. Também em branco. Até que uma, no meio do livro, continha algo. Uma frase escrita em tinta vermelha. Você verá o que não deveria ser visto, mas só se abrir mão do que acredita ser real. Naquele instante, ouvi passos atrás de mim. Virei bruscamente, mas o corredor estava vazio. O livro continuava ali, agora com uma segunda frase aparecendo diante dos meus olhos, como se estivesse sendo escrita naquele momento. Volte para casa, ele já está à sua espera. Fechei o livro com um estrondo e o coloquei sob o braço. Ao sair da sala, percebi que a recepcionista havia sumido. A biblioteca estava completamente vazia, como se o tempo ali tivesse se esvaziado. Corri para fora, o coração disparado, tentando entender o que estava acontecendo. Na calçada, uma criança me observava. Não disse nada, apenas apontou para o meu bolso. Olhei. Não havia nada no bolso do casaco. A carta desaparecera. Voltei para casa confuso, mas uma parte de mim parecia saber que nada seria como antes. Ao abrir a porta, percebi algo sutilmente errado. As luzes piscavam e o relógio da parede girava ao contrário. O livro ainda estava comigo. Coloquei-o sobre a mesa da sala e fui ao banheiro lavar o rosto. Quando levantei a cabeça e encarei o espelho, havia algo atrás de mim. Um vulto escuro, imóvel, apenas observando. Virei-me num sobressalto. Nada. Voltei à sala. O livro estava aberto, embora eu tivesse deixado fechado. Palavras surgiam lentamente na página. Você se lembra da noite em que tudo mudou? Não minta para si mesmo. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia do que o livro falava. A noite em que minha esposa partiu. A noite que minha mente sempre tentou esquecer. Mas como o livro sabia, e por que insistia em me fazer lembrar? Fui até o porão, um lugar que eu evitava há anos. As luzes tremeluziam. O ar era denso. Lá embaixo, encontrei a velha caixa de lembranças da minha esposa. Fotografias, cartas, uma mecha de cabelo e um envelope lacrado endereçado a mim com a data de sua morte. Nunca o havia visto antes. Meus dedos tremiam quando abri. Dentro, apenas uma folha com a caligrafia dela. Se você encontrou o livro, então já sabe. Proteja-se dele. Não leia em voz alta. Nunca. O chão pareceu tremer. Acima, ouvi o som de algo pesado sendo arrastado. Subi correndo. A sala estava como antes, mas agora o livro estava cercado por um círculo de cinzas, como se tivesse sido queimado parcialmente sem que houvesse fogo. As palavras na página finalizavam uma frase. Ele já entrou e você o convidou. Naquele momento, a porta da frente se fechou com um estrondo. O telefone tocou. Corri até ele. A mesma voz da ligação anterior, só que mais próxima, mais real. Você abriu a porta errada. Agora vai ter que andar até o fim do corredor. Até o fim. Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. Olhei para o corredor que levava aos quartos. Estava escuro, mas algo lá dentro me chamava, não pela curiosidade, mas por uma força que já não era minha. O relógio marcava quase 3 da manhã. A biblioteca de Stonewall estava completamente deserta, envolta por um silêncio tão espesso que parecia ter peso. As paredes de pedra abafavam até mesmo o som dos meus passos, mas, por algum motivo, eu sentia que não estava sozinho. Não era medo, ainda não, mas uma presença que pairava atrás de cada estante, entre cada sombra. Meus dedos tremiam ao segurar a chave. A mesma chave da carta, agora fria e estranhamente úmida, como se tivesse sido enterrada por tempo demais. A sala onde tudo deveria acontecer ficava no fundo do segundo andar. Eu já havia estado ali antes, como pesquisador, mas agora algo havia mudado. As estantes estavam ligeiramente fora de lugar e havia um leve odor de madeira molhada, como se alguém tivesse derramado algo antigo sobre o chão.
Empurrei a porta. Ela rangeu. O som ecoou longe, como se a própria biblioteca estivesse respirando pela primeira vez em anos. A sala estava mergulhada em penumbra. Havia apenas uma luz fraca que entrava pela janela em arco. No centro, uma mesa redonda e sobre ela um livro. Um livro que eu conhecia bem. O livro de São Cipriano. Eu não deveria tê-lo encontrado ali. Aquela cópia era uma das primeiras edições, considerada perdida há décadas. O couro da capa estava rachado, como se resistisse a ser tocado. Me aproximei. Meus passos pareciam afundar em algo que não era o carpete, mas tempo. Tempo solidificado. Coloquei a chave sobre a mesa. Foi quando escutei um som abafado, como um farfalhar de páginas, mas o livro ainda estava fechado. A porta se fechou atrás de mim com um estalo seco. Eu me virei, mas não havia ninguém. Um arrepio cortou minha espinha. Ainda assim, eu não recuei. Sentei diante do livro e abri a capa. Nenhuma página trazia palavras, apenas símbolos. Símbolos que dançavam à minha frente como se o papel estivesse vivo. Mas não eram só símbolos, eram memórias. A cada página virada, eu via flashes de mim mesmo. Momentos esquecidos, suprimidos, distorcidos. Meu pai me dizendo que havia coisas que jamais poderiam ser lidas. Minha esposa chorando diante de uma porta trancada. Um vulto parado no corredor da minha antiga casa, sempre me observando. Tudo estava ali, como se o livro não tivesse sido escrito por monges ou feiticeiros, mas por mim. Como se ele tivesse absorvido minha vida, minha mente, meu passado. Senti náusea. Tentei fechar o livro, mas não consegui. Minha mão tremia e algo dentro de mim resistia, como se parte de mim quisesse continuar, ver até o fim, entender. E então veio a última página. Não havia símbolos nela. Havia apenas uma frase escrita com a mesma caligrafia da carta. Para encerrar o ciclo, é preciso lembrar de tudo. E abaixo, um nome, o meu. Naquele momento, tudo veio à tona. A biblioteca não era apenas um prédio antigo. Era um ponto de intersecção, um local onde o tempo se enovelava, onde memória e história se confundiam. E eu não era só um historiador. Eu havia feito parte daquilo. Décadas antes, o ritual, a promessa, a perda, a fuga. Aquele livro não era uma descoberta, era uma devolução. A sala escureceu por completo. Não sei por quanto tempo fiquei ali. Quando acordei, já era dia. O livro não estava mais na mesa, nem a chave. Havia apenas o som distante de passos ecoando nos corredores. Não sei se eram reais. Voltei para casa, queimei todas as anotações. Nunca mais falei sobre Stonewall, mas às vezes, quando o relógio marca 3 da manhã, ouço o telefone tocar. Não atendo. Talvez um dia eu atenda de novo. Gosta de histórias que exploram o abismo entre memória e realidade? Curta e compartilhe. Se quiser mergulhar em outras narrativas que desafiam o real, siga nossa página. Parte 4. O Livro da Linhagem. Um terror ancestral. Desperta no sul do Brasil. O corpo de Maria tremia sem controle. Jogada sobre o chão frio de madeira do quarto, ela se debatia como um animal envenenado, os músculos enrijecidos, a mandíbula travada. A vela tremulava ao lado da cama, projetando sombras irregulares na parede, enquanto a saliva escorria pelo canto da boca. O suor descia em rios, mas não era febre, era algo mais antigo, algo que vinha das raízes da terra, do fundo da carne. Ela tentou gritar, mas apenas um som gutural e grotesco escapou de sua garganta. Uma de suas mãos foi instintivamente ao ventre, os dedos sujos e quebrados procurando algo sob a pele. Um gesto desesperado, inconsciente. Cravou a unha no próprio abdômen, arranhando com força, como se tentasse arrancar o mal de dentro de si. O cheiro de cera queimada se misturava ao suor frio que empapava sua pele. Seus gritos de agonia se afogavam no silêncio espesso da casa. Ninguém ouviria, ninguém viria. E ela sabia disso. Então vieram os ecos, não do presente, mas do fundo da floresta.
de um tempo que não era mais o dela. O som de gritos, gritos que atravessavam gerações. Imagens surgiam como estalos, pessoas sendo queimadas vivas, amarradas em círculos de pedra, a carne estalando, os olhos saltando da pressão, pulmões se enchendo de fumaça até a morte. Maria via tudo, sentia tudo. O cheiro de pele carbonizada parecia vir da madeira sob seu corpo. Seria uma memória ancestral. Ou algo que ainda acontecia. A dor e a loucura a envolviam como uma segunda pele. Rituais que ela jamais aprendera, mas que agora pareciam familiares, vinham à tona. Suas mãos se erguiam sozinhas, traçando símbolos invisíveis no ar. Sua mente cedia à pressão do desconhecido. Ou talvez de algo conhecido, mas reprimido por séculos. Era como se o solo sob seus pés se movesse com mãos invisíveis, puxando-a para o abismo de onde sua linhagem brotara. Cambaleando, Maria se arrastou até a estante. Sabia o que procurava. O livro, o maldito livro. Aquele que encontrara semanas antes, perdido entre os títulos de uma livraria esotérica. Um volume encapado em tecido grosso com o título Rasgado. Só uma palavra ainda se destacava. Cipriano. Mas este não era o livro popular, era outro, um artefato. Costurado com linha preta, páginas de papel grosso como couro, manchado por séculos de rituais. A capa sem nome, apenas um símbolo esculpido à faca, 3 serpentes devorando uma criança. Ela o abriu. As páginas pareciam absorver a luz da vela. As palavras se mexiam, dançavam diante dos seus olhos. Ela não precisava entendê-las. Elas falavam direto à carne, infiltravam-se como uma doença, tomavam espaço, tornavam-se desejo, obsessão. O gosto do medo invadiu sua boca. Foi nesse instante que Maria soube. Algo dentro dela já havia se perdido, algo que talvez nunca mais pudesse ser recuperado. A dor aumentava. O fogo que a consumia por dentro era invisível, mas real. O livro sussurrava. Um idioma ancestral vibrava dentro do crânio. Ela não entendia, mas compreendia. As palavras, o feitiço, o chamado. Não era mais escolha, era destino. E ela estava presa nele. A respiração ficou difícil. O som de seus próprios ossos rangendo enchia o quarto, como se seu corpo estivesse sendo refeito, moldado para algo que ainda não se revelara. O livro parecia respirar, pulsar. Um portal em forma de papel, um limiar entre mundos. Maria pensou em resistir, largar o livro, negar o sangue, mas as sombras da ancestralidade a chamavam. A verdade vinha como um sussurro arrastado. Não havia fuga. Sua família deixara marcas que nem a morte limpava. Pactos foram feitos, pessoas queimadas, entidades alimentadas. Ela estava irremediavelmente ligada a isso tudo. Então ouviu. Uma voz baixa, mas clara como um trovão sussurrado. Você vai cumprir seu destino, Maria. As palavras a cortaram como faca. Quis gritar, mas não havia ar. O livro já não estava mais em suas mãos, mas dentro dela. Como um parasita, como uma profecia. E por mais que tentasse resistir, já era tarde demais. O poder dentro dela era antigo e estava acordando. O poder dentro dela era antigo e estava acordando. Não havia mais retorno. Nem Maria, nem o livro eram os mesmos. O peso do livro não era apenas físico. A sensação de que ele a observava estava presente em cada movimento. Maria tentou ignorar, mas o livro parecia ter uma vontade própria, como se soubesse que ela não poderia resistir. Ele estava lá para guiá-la, para levá-la até um ponto sem volta. Cada página virada parecia emanar uma pressão crescente, como uma promessa sombria. Ela sabia que algo estava errado, mas se recusava a acreditar. O que começou como uma simples curiosidade sobre a história de sua família, uma busca por respostas, estava se transformando em algo muito maior. O destino de sua linhagem não estava apenas em suas mãos, mas dentro dela, já tomando conta de cada pensamento. Os sintomas eram sutis no início.
Ela começara a perceber que a realidade ao seu redor estava mudando. As coisas pequenas, uma cadeira que rangia a mais, uma sombra que parecia se mover onde não deveria, eram facilmente explicadas. Mas com o tempo, essas pequenas distorções começaram a somar uma sensação inquietante. O livro, por sua vez, parecia ter vida própria. Não apenas as palavras, mas as imagens. Na caligrafia empoeirada, ela viu algo novo a cada vez que olhava. O símbolo das 3 serpentes, que antes parecia um mero detalhe, agora parecia pulsar. O ar ficava mais denso à medida que ela o folheava, até que em determinado ponto a dor na pele se tornou insuportável. Mas não havia medo, não ainda. O que sentia era uma ansiedade, uma necessidade de continuar. Ela se perguntava, já não sem certa culpa, o quanto de si mesma estava perdendo enquanto mergulhava mais fundo naquela história. Maria passou os dias reclusa. Não conseguia mais ir ao trabalho, não conseguia mais falar com os vizinhos. O livro tomava todo o seu tempo, sua mente, sua vida, sua sanidade, ou o que restava dela estava sendo lentamente consumida. Ela tentava ignorar os barulhos à noite, o farfalhar de páginas, o som de sussurros, como se alguém estivesse lendo em voz baixa nas sombras. Mas quando tentava racionalizar, o peso daquilo tudo parecia se agravar, como se algo estivesse se apoderando dela. Foi numa tarde sem sol que ela percebeu que o livro já não estava mais no lugar onde o deixara. Ele havia se movido sozinho, aberto em uma página que Maria não lembrava de ter lido. O texto parecia ter se alterado, mas isso não a surpreendeu. O livro já havia mostrado uma capacidade de mudar, de transformar as palavras de acordo com o momento. E agora estava como uma extensão de sua própria mente. Maria se levantou como se uma força invisível a guiasse até a página. As palavras estavam escritas de maneira diferente, como se uma nova linguagem estivesse sendo imposta a ela. Você não pode mais voltar, dizia. Não há mais saída. Aquelas palavras não eram só um aviso, eram uma sentença. Ela não teve tempo para refletir. A dor a atingiu com um impacto físico. O livro estava queimando sua pele, como se o texto tivesse se impresso diretamente em seu corpo. A realidade começou a distorcer-se ainda mais, e Maria percebeu que algo havia mudado de maneira irreversível. A dor em seu peito, a sensação de afogamento. Ela já não sabia onde a realidade terminava e o pesadelo começava. A verdade era clara. Ela não era mais apenas uma espectadora. Maria havia sido consumida. O livro a havia escolhido e ela, em sua obsessão, havia se entregado. A transformação de Maria não foi súbita, mas quando aconteceu, foi como uma quebra. A realidade que ela conhecia estava totalmente corrompida. O que antes parecia ser o mundo físico e seguro, agora era um cenário de distorções e sombras. Ela estava no limite. A parede da sala de estar parecia ondular. O relógio no seu pulso, que antes estava intacto, agora parecia girar de maneira errática, como se o tempo tivesse perdido seu significado. As palavras que ela via no livro agora não eram mais apenas símbolos, eram uma verdade que a consumia. Ela percebeu que não estava apenas se tornando parte do livro, ela era parte daquilo. Cada página virada a tornava mais próxima do fim, e a sensação de não poder voltar era insuportável. O livro havia começado a escrever sua história. Maria não era mais protagonista, mas uma marionete. Ela viu seu rosto refletido no espelho e não reconheceu os olhos que a encaravam. O que restava de sua identidade estava se desfazendo, apagado pela força daquilo que a consumia. Foi num momento de desespero absoluto que a verdade se revelou de maneira crua. A linhagem dela, o sacrifício, o preço pago pelas mulheres que a precederam, tudo havia sido uma mentira. O livro não guardava segredos antigos. Ele era a chave para manter o ciclo de dor, para prender almas em uma eterna repetição. Maria não era a escolhida para acabar com a maldição. Ela era a nova guardiã.
O livro não a escolhera para se libertar, mas para alimentar o ciclo. Ela não apenas iria completar seu destino, ela o perpetuaria. Então, no auge do seu desespero, ela se deu conta de que não havia mais solução. Ela havia sido uma peça nesse jogo desde o início. O destino de sua linhagem já estava selado. O livro, como sempre, estava à espera de uma nova vítima. E o ciclo se repetiria. O livro partia agora para outro. A dor, os sacrifícios, tudo começaria de novo, com outra pessoa, outra história. Maria sentia a presença do livro como uma parte de si mesma. Quando o livro se fechou, ela soube que ele havia cumprido seu propósito. Ela já não era mais Maria. Ela era apenas mais uma página no ciclo. A última frase, uma marca registrada, ecoou na sua mente. Se encontrar um livro sem título, não abra. Se for tarde demais, não leia em voz alta. Ela passou dias trancada em casa, como se esperasse que o tempo dissolvesse tudo. Mas o silêncio não oferecia consolo, oferecia espaço. E nesse espaço, memórias começaram a retornar. Não dela, não exatamente. Sonhos antigos vinham com nitidez incômoda. Lugares que nunca conhecera com os próprios olhos. Uma casa com janelas tapadas por cortinas de linho grosso, sempre fechadas. Uma mulher de cabelos presos num lenço preto, ajoelhada diante de uma caixa de madeira. Palavras em línguas que Maria não sabia que sabia. E o cheiro de fumaça. Não de incêndio, mas de ritual. Ela reconhecia aquela mulher, sua avó materna. Nunca haviam convivido. Mãe de sua mãe, morrera antes de Maria completar 2 anos. Mas ali, naquele sonho, era como se a estivesse observando de fora. Ou de dentro. Esses sonhos se repetiram por noites, até que, em um deles, sua avó se virou e olhou direto para ela, e disse com uma voz que não tremia: "Você sempre esteve conosco." Maria acordou com os olhos cheios de lágrimas, não de medo, de reconhecimento. O livro estava ao lado da cama, mesmo que ela jurasse tê-lo deixado na sala. Estava fechado, mas ela sabia que o próximo capítulo não estava escrito. Foi até a garagem, onde o armário velho da família ainda guardava caixas que nunca quis abrir. Ali, em meio a fotografias desbotadas e roupas de bebê que um dia foram suas, encontrou um envelope com o nome da mãe, escrito à mão e preso a um caderno grosso de capa azul marinho. A letra era da sua avó. "Para quando ela estiver pronta", dizia o bilhete. A mãe de Maria nunca mencionara aquilo, nem uma só vez. A relação entre elas sempre fora marcada por uma ternura distante, quase protocolar. Sua mãe evitava perguntas sobre o passado. Dizia que eram tempos diferentes. Nunca explicou o motivo pelo qual cortara laços com quase todos os parentes. E agora, morta há 3 anos, deixava para a filha uma peça central daquele quebra-cabeça que ela mesma escondeu. Maria sentou-se no chão da garagem, o livro ancestral ao lado, o caderno da avó aberto no colo. As primeiras páginas eram registros comuns, nascimentos, datas, nomes. Depois, relatos de sonhos, de pressentimentos, de presságios. E então, aos poucos, confissões. A avó falava sobre a raiz feminina do fardo. Dizia que a linhagem delas era marcada por uma promessa selada com sangue, um pacto esquecido, renegado, mas nunca desfeito. Citava nomes de mulheres que Maria jamais ouvira, tias-avós, bisavós, todas descritas com um fim em comum: silêncio, loucura, sumiço. Mas havia algo ainda mais perturbador: relatos do pai de Maria. A avó o descrevia como um homem escolhido para gerar, mas não para permanecer. E mencionava que ele também havia sido afetado. O sangue dele também escureceu, dizia uma anotação. Maria não sabia o que isso queria dizer. Seu pai fora um homem ausente, mas gentil. Morreu cedo num acidente de carro. Ou foi o que disseram. Agora começava a duvidar da própria lembrança. Será que a história contada foi real? Aos poucos, as peças começavam a se encaixar.
O livro que ela encontrara não era um artefato isolado. Ele circulava pela família havia gerações, sempre surgindo em momentos-chave, sempre escolhendo uma mulher. E ela, agora, era a próxima. As alterações em seu entorno continuavam, mas agora tinham um contexto. Objetos mudavam de lugar, mas seguiam um padrão. Formavam símbolos antigos, sempre repetidos. Ela começou a fotografá-los. E, ao comparar com os desenhos no caderno da avó, percebeu que estavam idênticos. Ela decidiu ir ao cartório da cidade, em busca de registros dos parentes mencionados no caderno. A atendente, uma senhora de óculos grossos, levou um tempo para achar os arquivos e, quando o fez, parecia hesitar. Comentou, com tom incômodo, que o sobrenome da família aparecia em antigos registros de óbitos múltiplos, tragédias rurais, epidemias, acidentes inexplicáveis, sempre com mulheres jovens, sempre com idades próximas à de Maria. E então ela entendeu o que o livro representava. Ele não trazia conhecimento, trazia continuidade. Era um elo entre as gerações, um veículo, o instrumento pelo qual aquela linhagem ancestral mantinha viva uma ordem que jamais deveria ser quebrada. Maria tentou fechar o livro, queimá-lo, jogá-lo no rio, como fez em desespero numa noite. Mas ele voltou, sempre, em casa, no carro, ao lado da cama. Às vezes aparecia aberto, outras vezes com páginas arrancadas, que depois retornavam com escritas diferentes. Como se algo estivesse escrevendo através dela. E pouco a pouco ela percebeu que não era mais a única lendo. O livro também a lia. Cada escolha sua parecia antecipada por ele. Quando pensava em fugir, uma página nova aparecia, descrevendo exatamente esse pensamento. E no final da página, sempre a mesma frase: você não pode fugir do que já foi aceito em seu nome. Um dia, ela encontrou no espelho algo escrito com vapor, apesar de o banheiro não ter sido usado. Você é o fim e o recomeço. A voz da avó voltou em um último sonho. Desta vez, ela chorava. Perdoe-me, mas não há como parar. Apenas prepare a próxima. Deixe o caminho claro. Maria acordou com um nome na mente. Um nome que não conhecia, mas que sentia como se fosse sangue do seu sangue. Alguém distante, mas ligado por um fio invisível. O livro já sabia quem seria o próximo, e então ela entendeu a real função do receptáculo. Não era morrer, era preparar o próximo.